Você sabe como agir em casos de acidentes com os olhos? Alguns erros bem comuns acabam agravando ainda mais o quadro. Então, para evitar que isso aconteça, nossa equipe foi até a Prontoclínica de Olhos trazer dicas de primeiros socorros em diversas situações. Os olhos merecem cuidados especiais, pois além de serem órgãos de extrema sensibilidade, ficam expostos a fatores como poluição e raios ultravioletas. Por esses motivos, em casos de acidentes e de extrema urgência, deve-se seguir algumas precauções e dicas de especialistas. Em caso de vermelhidão e irritação, recomendável é que você, tendo a irritação banal, cotidiana no olho, você use um lubrificante, de preferência sem vasoconstrictor, para que você chegue até a um oftalmologista e possa fazer o diagnóstico diferencial, qual seria a origem dessa irritação. E a partir de então você tomar uma conduta mais adequada. Sempre é bom lembrar que esses lubrificantes você evitar os que contenham vasoconstrictor, porque essas substâncias, que são até às vezes usadas de forma crônica, elas podem precipitar uma crise de glaucoma aguda em algumas pessoas que tenham o que a gente chama de ângulo estreito e que pode ser convertida numa patologia grave. Então, estando longe do oftalmologista, teve uma irritação, uma sensação de corpo estranho, um olho vermelho, alguma conduta que possa ser tomada seria o uso de um lubrificante sem vasoconstrictor até você ter acesso a um oftalmologista. Coceira. Uma das orientações da gente é usar compressa gelada. A compressa gelada vai evitar que você tenha essa sensação de coceira e que esse ciclo se interrompa. Mas, de toda forma, depois que essa sintomatologia diminua ou que cesse, mas de uma forma mais atenuada, você procure o oftalmologista para se fazer medicação que estabilize esse quadro. Contaminação ou queimaduras por produtos químicos. Como você falou, queimaduras químicas abrangem um leque imenso de substâncias. Então, desde soda cáustica, shampoo, cimento, substâncias ácidas, básicas. Então, tem uma infinidade de substâncias que possam cair no olho. Ocorrendo esse episódio, qual a conduta adequada, mesmo estando num grande centro? Lavar bem o olho com água corrente, de forma copiosa, ou seja, de forma insistente, para que seja removida essa substância que está em contato com os olhos e imediatamente procurar um oftalmologista, que dependendo do tipo de substância que entra em contato com o olho, a gravidade vai ser bastante diferente. Batidas, traumas e presenças de corpos estranhos. A gente tem uma estrutura chamada pálpebra, que ela repousa sobre a superfície ocular, que é a córnea, que é a lente mais externa do nosso olho. Se porventura cai um corpo estranho na superfície ocular e que ele fica entre a pálpebra e a córnea, e você sente a sensação de corpo estranho, o ato de coçar vai comprimir essa estrutura que é a pálpebra e imprimir a ação lesiva desse corpo estranho contra a córnea. Então, sempre que você tiver a sensação de um corpo estranho, tenta irrigar bem o olho com essas substâncias lubrificantes para que esse corpo estranho seja removido. Se persistir o sintoma de corpo estranho, procura-se um oftalmologista para que se faça a reversão da pálpebra e a remoção desse corpo estranho. Seria a conduta mais adequada. Mas, além disso, a boa saúde dos olhos também está ligada a uma série de cuidados que devem ser tomados. Vejam alguns deles. A higiene das mãos é indispensável no trato com os olhos. Mantenha sempre limpa, especialmente quando estiver manuseando remédios. Quando for usar colírios, pingue uma gota por vez, já que na região do bolso palpebral, lugar mais indicado para aplicação, não cabe mais do que isso. Mantenha os frascos dos medicamentos sempre limpos e evite que aplicadores tenham contato direto com os olhos. Faça uso individual dos remédios, ainda que mais de uma pessoa da mesma família utilize o mesmo medicamento. O ideal é que cada um tenha o seu. Ao pingar o colírio, relate ao seu médico qualquer reação que o remédio venha a causar, irritação, vermelhidão. Em alguns casos, é necessária uma nova prescrição. Siga todas essas dicas e mantenha a qualidade de sua saúde ocular sempre em alta.